Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será a morte de Raquel. Depois que Jacó teve aquele encontro com o Senhor Deus em El Betel, que estudamos ontem, de Deus ter lembrado quem ele era, relembrado que ele já não era mais Jacó, ele era Israel. Depois de ter mostrado para ele que mais importante do que aonde ele estaria, era com quem ele estaria. Por isso ele vai mudar o nome daquele lugar de Betel para El Betel. Ele não tem a ênfase mais no lugar, é no Deus daquele lugar, ou no Deus que havia aparecido a ele naquele lugar. Quando ele está retornando agora para a terra de Canaã, para a terra prometida, algumas coisas vão acontecer. 3 coisas terão lugar. A primeira delas é Raquel vai dar à luz, e num contexto de muita dor, de muita angústia, e vem à existência o filho mais novo de Jacó, que é Benjamim. É bem verdade que o parto foi muito difícil, com muito sofrimento para a própria Raquel. E ela, nessa altura, ela vai mudar, ou ela vai dar o nome para a criança de Benoni, que significa filho da minha aflição, filho da minha tristeza, filho da minha angústia. Nessa altura você percebe a reação de Jacó. Jacó, em todos os outros casos, ele respeitou os nomes que as mães tinham colocado nas crianças. Mas depois desse encontro especial que ele tinha tido com Deus, é interessante que ele vai mudar o nome desse menino. Ele vai dizer, não, o nome dele não vai ser Benoni, filho da minha tristeza, aflição, angústia, não. O nome dele vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Provavelmente, em termos geográficos, no local onde Abraão estava, aonde Jacó estava, à sua direita estava a terra de Canaã, a terra prometida. Provavelmente o que ele estava dizendo é o seguinte: eu quero que o meu filho, o meu último filho, mais novo, que ele seja uma lembrança perpétua para mim, de que eu e a minha família viemos para cá. Deus nos trouxe para aqui, para esse lugar. Esse é o nosso lugar. Nós viemos para cá porque tem uma promessa, tem uma profecia que o Senhor Deus fez a respeito desse lugar. Esse lugar vai ser o lugar aonde os meus filhos e os filhos deles receberão a promessa da parte de Deus, receberão cumprimento das profecias. Ele, portanto, está olhando agora não para a circunstância em si, para o problema em si, para todo o sofrimento que envolvera o nascimento do Benjamim. Ele está olhando para a promessa de Deus. A segunda coisa que vai acontecer é que no contexto do nascimento de Benjamim, Raquel, que tinha sido a esposa amada por Jacó, a esposa mais amada, aliás, o texto bíblico deixa claro que Raquel era a mulher da vida de Jacó. No contexto do parto, ela acaba tendo complicações e morre. O que se esperava de Jacó numa situação como essa? Que ele ficasse em completo desespero. Era isso que se esperava dele. Sendo Raquel a mulher amada dele, que ele ficasse de luto durante muito tempo. Mas o texto simplesmente vai mencionar que ele construiu um túmulo no caminho mesmo, ali para Betel, ou para Belém. E ele sepultou ali a sua esposa. Nós não podemos entender essa situação senão à luz daquilo que tinha acontecido em Betel. O Senhor Deus tinha aparecido para ele, tinha lembrado de onde ele tinha saído, tinha lembrado em quem ele tinha se tornado. Ele era Israel. Tinha mencionado que mais importante do que o lugar era com quem ele estava caminhando. Portanto, o coração do velho patriarca nessa altura estava cheio da esperança que o Senhor Deus havia colocado dentro dele. E por isso ele é capaz de enfrentar esse duro baque e é capaz de sepultar a sua querida esposa. A terceira coisa que vai acontecer é uma situação realmente muito, muito difícil. E repare que é uma sucessão de eventos, todos muito próximos uns dos outros, enquanto a viagem de Betel para a terra de Canaã está acontecendo. Ruben, logo depois do nascimento de Benjamim, Ruben tem relações sexuais com Bila, que era serva de Raquel e concubina de seu pai. O que se esperava de Jacó numa situação como essa? Que ele ficasse completamente indignado com a situação. Ele poderia, inclusive, por força da lei, tirar a vida do próprio filho.
A lei lhe dava esse direito. Ele poderia ter feito um grande escândalo, poderia ter feito e acontecido, ele tinha esse direito. O autor da lição, ele vai mencionar aquilo que alguns comentaristas bíblicos falam a respeito desse tema. Provavelmente pode ter sido que Rúben tenha tomado ou tenha dado esse passo tão deplorável e tão depravado, como uma espécie de repúdio ao nascimento de mais uma criança da esposa mais amada do seu pai. Talvez como um repúdio ao fato de que Jacó durante muito tempo havia colocado Lia em segundo plano, deixado Lia de lado, e ele como filho mais velho de Lia, talvez agora para poder dizer, esse menino não é nada, esse menino está nascendo, eu sou o filho da primeira esposa, eu sou o filho mais velho, eu tenho direitos. Talvez possa ter sido isso, mas nós não sabemos a motivação dessa situação. O fato é que aconteceu uma situação deplorável dentro da família do Jacó. E o que é que ele vai fazer? Você não compreende a atitude que o Jacó teve a não ser à luz de Betel. Deus havia lembrado de onde ele tinha vindo, havia lembrado quem ele era Israel, e lembrado que mais importante do que o lugar onde se está é com quem você está caminhando. E por isso o texto vai mencionar que ele fica em silêncio em relação ao assunto. Ele não toma os seus direitos, ele não humilha o próprio filho, mesmo que o filho estivesse errado. Ao mesmo tempo, o que a gente vai perceber é que o resultado dessa atitude dele é que depois, lá em Gênesis 35, versos 22 a 26, por mais que Rúben fosse totalmente culpado, Rúben vai aparecer na lista dos descendentes do Jacó, daqueles que fizeram parte das 12 tribos de Israel. Talvez o que se esperava era que talvez o Jacó dissesse, você não vai fazer parte das 12 tribos porque você me traiu minha confiança. A mesma coisa ele podia ter dito em relação a Simeão e Levi, que haviam cometido um crime bárbaro em relação a Siquém. Mas os dois também estão lá na lista dos patriarcas. A mesma coisa poderia ser dita, inclusive de Judá, que mais adiante veremos essa parte da história, que também cometeu verdadeiras atrocidades. O fato é que a Bíblia, o que está dizendo para a gente é que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe famílias com os mesmos problemas e dificuldades que tem em todos os lugares. Se essas famílias não forem compreendidas na base da graça de Deus, então nenhuma explicação pode ser dada para aquilo que Deus tem feito na história das pessoas. Jacó estava sendo influenciado pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso, diante do nascimento do filho, ele olha para a promessa, para a profecia de que a terra seria dele. Diante da morte da esposa, ele olha para a esperança de que a morte não é um ponto final na nossa existência. Diante do erro do filho, ele está disposto a passar por cima e a perdoar. A não ser à luz da graça de Cristo que ele mesmo tinha experimentado, você não compreende as atitudes de Jacó diante dessa situação. Eu gostaria de pedir a Deus para que ele me ajudasse a ter o mesmo tipo de compreensão que Jacó teve, de entender de onde vim, quem eu sou, e ao mesmo tempo o que mais importante do que o lugar onde eu estou é com quem eu estou caminhando. Você não gostaria de orar comigo pedindo a Deus para que te ajudasse também a entender isso? Obrigado, Pai, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama de forma profunda, total e completa. Ajuda-nos a podermos viver intensamente aquilo que é o teu propósito para a nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?